Conosco o nosso companheiro Silvio Navarro, que trouxe uma convidada especial para participar do Jornal da Manhã. Silvio, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor Vila, Bom Denise. Bom dia, Silvio. Bem-vindo. A Jovem Pan recebe a senadora eleita no estado de São Paulo, Mara Gabrilli. Senadora, seja bem-vinda. Parabéns pela vitória, pelos votos. Ô, Silvio, Tiago, Vila, Denise. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Silvio. Nós que agradecemos. Senadora, queria começar aqui essa entrevista fazendo uma pergunta, porque aqui em São Paulo a gente ainda tem segundo turno na disputa pro governo, e o candidato do PSDB, João Dória, já declarou e tem repisado seu voto em Jair Bolsonaro. E a senhora foi eleita com um caminhão de votos aqui no estado de São Paulo também. Queria saber se a senhora apoia o Jair Bolsonaro nesse segundo turno contra o Fernando Haddad. Olha, Silvio, eu apoio o João Dória nesse segundo turno, vou trabalhar por ele, mas eu não apoio o Jair Bolsonaro de forma alguma, porque temos pensamentos muito opostos, e também não apoiaria a PT jamais. Então, nessa disputa, eu estou apoiando o João Dória, independente de quem ele apoie. Certo. Agora, em relação ao seu partido, senador, o PSDB vive hoje uma situação crítica, com crise interna, com diversas disputas, saiu enfraquecido em relação à votação do Geraldo Alckmin. Eu queria saber o que a senhora pensa do futuro do PSDB a partir de agora? Olha, assim, até pensando num futuro muito próximo, que é praticamente o presente, nós temos 6 candidatos a governo de estado que estão no segundo turno, candidatos do PSDB. E eu acho que é um momento do PSDB se unir, do PSDB procurar buscar consenso, porque assim, tem muitos quadros importantes no PSDB e todo mundo fala. Então, eu acho que a gente está precisando falar mais para dentro, né? E procurar trazer mais harmonia dentro do partido, para dar esse passo e eleger nossos governadores. Que aí a gente não estará tão pequeno assim. Eu estava em Brasília essa semana e, embora menor, mas os quadros eleitos do PSDB continuam sendo quadros de muita qualidade. Então, eu acredito que a gente pode ainda repaginar o partido. Senadora, falando um pouco sobre o que a senhora espera da composição para a próxima legislatura. Inclusive, a gente entrevistou algumas pessoas falando sobre um tal conservadorismo que pode atingir o Senado, apesar de algumas figuras conhecidas terem saído já ou vão sair no ano que vem. Mas a senhora acredita realmente numa pauta mais conservadora e haverá chances de discutir alguns temas polêmicos como aborto? A senhora acha que esses temas vão estar no Legislativo a partir do ano que vem? Ou tudo depende, claro, quem ganhar a presidência da República? Com certeza quem ganha a presidência da República influi bastante. Mas eu sempre digo que senadores fortes, um Senado forte, é uma ingerência do Executivo muito menor e é mais força para o povo. Eu, independente de qualquer quantidade de partido, se é direita, se é esquerda, se é centro, eu sempre trabalhei procurando buscar consenso, construindo política pública com muito diálogo. Então, eu sempre trabalho em cima daquilo que eu acredito ser justo. E continuarei trabalhando do mesmo jeito. Eu acho que você ter pessoas que pensam paradoxalmente e de formas tão diferentes, eu acho que isso enriquece a democracia quando existe respeito e uma possibilidade de trazer ideias que se aproximem de alguma forma. Então, eu vejo como positivo o fato de termos extremos até para tentar buscar um caminho mais plausível para aquilo que a sociedade espera. Senadora, primeiro parabéns aí pela bela votação, né, que a senhora esteve. A senhora é uma representante também da nova política, porque apesar de a senhora já ter alguns mandatos parlamentares, a
houve um repúdio no dia 7 de outubro à velha política, aquela política tradicional, mesmo aqui em São Paulo. Eduardo Suplicy, por exemplo, durante 24 anos foi senador aqui em São Paulo, perdeu a reeleição de 2014, é verdade, mas em seguida, 2 anos depois, se elegeu vereador e parecia para muitos que já era o senador eleito aqui em São Paulo. A disputa seria pelo segundo lugar. A sua candidatura parecia para muitos uma aventura inicialmente, os que estavam um pouco distantes até da conjuntura de São Paulo. Quer dizer, portanto, houve um repúdio à velha política. A senhora representa esse novo. Qual é o desafio, né, representando esse novo agora num Senado que é tão diferente do Senado que foi eleito em 2014 e em 2010? Esse Senado que a senhora vai fazer parte é muito diferente. Como é que vai ser agora a sua atuação como senadora, enfrentando esses desafios do Brasil num país polarizado como é o nosso e com um Senado tão diferente do que era o Senado do passado? Bom, Vila, primeiro te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, eu te admiro muito. E como eu nunca fui senadora, eu estou chegando num Senado novo e ontem eu até fui lá porque, além de toda essa renovação, além do recado que as urnas trouxeram para o Brasil, uma vontade de recomeçar, uma vontade de fazer diferente, de mudar, de sair daquela velha política, né, e de ousar um Brasil mais diferente, pelo menos daquilo que já foi. E é tão simbólico, Vila, porque ontem eu fui lá para ver questões de acessibilidade no Senado. Então, além de tudo, eu estou chegando lá com a marreta, quebrando velhas estruturas das paredes mesmo. Então, assim, parece que tudo isso tem uma simbologia para o povo brasileiro. E eu estou feliz de chegar num Senado totalmente modificado. Eu encontrava funcionárias do Senado falando da felicidade, depois de mais de 30 anos, poder enxergar uma renovação dessa envergadura que está acontecendo lá. Então, acho que eu chego no momento para colher muito do que o brasileiro plantou de indignação com aquilo que acontecia. E eu estou muito esperançosa que a gente consiga fazer diferente, que a gente consiga enaltecer toda essa riqueza do Brasil, que é tão rico e tão desigual. E acho que, assim, a minha principal bandeira é defender o direito de todo cidadão. E isso a gente contempla aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que são mais discriminados, mas aqueles que também não são vulneráveis e não são discriminados, que também merecem não ser deixados para trás. E eu estou enxergando um Senado assim. Denise. Senadora, bom dia. Parabéns também pela votação, pela virada aí, que foi muito rápida. Eu queria saber a sua posição em relação às propostas que têm sido discutidas para a economia, porque quando a gente fala em minorias, em um equilíbrio maior, a gente tem de pensar também em retomada do crescimento, em ajuste. Então, o Senado, o Congresso, tende a ter uma participação, um peso muito grande na redefinição de política econômica. E eu queria saber quais são as suas prioridades, a sua posição, por exemplo, em relação às reformas. Nós já tivemos candidatos contrariando a reforma trabalhista que foi aprovada, tem a reforma da privatização, da Previdência, que deve entrar em pauta. Qual seria a sua posição em relação a isso? Olha, Denise, obrigada pela pergunta. Eu sou uma defensora da reforma tributária e da reforma tributária urgente. A gente tem até um projeto tramitando que é de autoria de um tucano do Paraná, o Raul, e que transforma 9 tributos em um, o IVA. E além de toda essa simplificação e a desburocratização, que para a gente é muito importante, até pensando em corrupção, essa reforma ainda traz desoneração de alimentação e de medicamentos. E isso vai fazer inclusão social. E a gente precisa muito melhorar o ambiente de negócio no Brasil para poder voltar a crescer e gerar emprego e gerar renda. E eu também sou uma defensora da reforma da Previdência, mas não aquela que foi apresentada na Câmara Federal. Aquela eu fui muito contra, porque mexia naqueles mais vulneráveis, mexia no benefício de prestação continuada, que é o benefício cujo critério de elegibilidade é o mais miserável do Brasil. Então a gente estava mexendo
no mínimo existencial de muita gente. E isso eu sou contra. Mas eu acho que a medicina avançou, nós avançamos, as pessoas vivem mais, tem muito mais saúde, então a gente tem que pensar assim numa reforma da Previdência para modernizar o Brasil no que diz respeito a envelhecimento ativo, por exemplo. Então eu sou uma defensora dessas bandeiras. E uma outra coisa que eu quero muito fazer é uma frente parlamentar que avalie a qualidade de gasto público, porque a gente tem uma fiscalização muito bem feita pelos TCUs, pelo Tribunal de Contas da União, de gasto público, mas não da qualidade desse gasto. E isso é importantíssimo para o Brasil gastar de uma forma mais estratégica e ter mais gestão nos ministérios, principalmente saúde e educação. Porque você questiona só a quantidade de recursos que é destinado, mas a qualidade, a forma como é aplicado, né? O Brasil, inclusive, está na frente de muitos países em quantidade de recursos, mas a qualidade fica devendo. Eu vou só te dar um exemplo, Denise. Eu trabalho muito com doenças raras. E quando a gente não tem uma política pública de qualidade efetiva dentro da saúde, a principal política pública passa a ser a judicialização. E a gente gasta milhões para comprar um medicamento e deixa de fazer a distribuição pelo SUS do medicamento para toda a população que precisa. Então as pessoas ficam doentes e o Ministério da Saúde mais doente ainda, porque gasta mal. Uma cadeira de rodas demora, em alguns lugares, 6 anos para chegar pelo SUS. E aí isso é uma criança fora da escola. E pior, a cadeira chega e vai para o lixo porque a criança já cresceu. Então, para você ver que não é uma falta de recurso. Claro, a gente sempre precisa de recurso, mas se melhorar a gestão, já vai fazer uma diferença muito grande na saúde do brasileiro. O senador, antes do professor Vila, tem muita gente aqui no Twitter perguntando, até uma questão de cunho pessoal, como que está essa luta da senhora para continuar se recuperando. Eu lembro que a senhora uma vez esteve aqui na Jovem Pan falando que a senhora cria os seus próprios exercícios. Isso continua com essa batalha? Continua, Tiago. Eu fiquei muito feliz com a carcaça aqui de aguentar uma campanha dessa envergadura e assim, com toda a saúde que eu tenho. E assim, continuo sim, eu consegui recuperar um pouco de braço, né? Passei 22 anos sendo empurrada na cadeira. Hoje eu tô pilotando a cadeira. Aí eu comecei a pilotar com o braço, eu olhava pro outro e falava, puxa vida, qual é a diferença? Se um voltou do zero, aí agora eu já estou pilotando com os 2 braços. E eu acredito muito, porque a ciência está evoluindo. Eu digo até todos aqueles que, por alguma razão, ou por uma doença degenerativa, ou mesmo por uma paralisia causada por lesão medular, se mantenham bastante saudáveis. E aqui eu gosto de dizer que eu me reabilitei pelo SUS. Eu me reabilito pelo SUS no estado de São Paulo, que eu acho que a nossa reabilitação é a maior da América Latina. Mas, infelizmente, a demanda ainda é maior que a oferta e eu vou trabalhar muito para isso. Porque se eu consigo, se eu posso, todo mundo pode, porque eu tive uma lesão muito severa. E a diferença é que eu consegui ter atendimento de qualidade, recurso para isso. Então é isso que eu quero para todo brasileiro e que nunca desista. Porque enquanto a gente treina, enquanto a gente continua trabalhando, e uma pessoa que tem uma deficiência, para ela sair de casa, ela tem que ser determinada, ela tem que ter disciplina, ela tem que vislumbrar um futuro próximo. Por isso eu admiro muito essas pessoas e digo a elas para não desistirem, porque sempre podemos melhorar. Legal, senadora. Agora eu vou falar de um assunto meio desagradável, mas precisa falar que é a vida, né? A relação da senhora com a cidade de Santo André, PT, assassinato de Celso Daniel. Aqui nós temos o Silvio Naval, que escreveu um belo trabalho sobre os episódios que envolveram assassinato em janeiro de 2002 do Celso Daniel. A família da senhora viveu essa tragédia lá em Santo André, né? O que significou tudo aquilo para a senhora, para a família da senhora, a presença do PT na prefeitura de Santo André e depois todos os fatos que em sequência ocorreram, levando até o assassinato do prefeito em janeiro de 2002? Puxa vida, olha, eu vou te dizer que a minha família foi vítima desse esquema do PT em Santo André.
O meu pai era extorquido, porque ele era concessionário de empresa de ônibus. Ele prestava serviço à prefeitura. E ele era extorquido todo mês com uma arma na cabeça. E isso, assim, até o secretário municipal, que era o Klinger, chegava armado, secretário do Celso Daniel. E não adianta dizer que o Celso Daniel não sabia, porque ele sabia, minha família avisava. E ele acreditava que os fins justificavam os meios. Que como era dinheiro para a campanha do Lula, não tinha problema nenhum extorquir empresário com uma arma na cabeça. E se a gente tivesse dado mais atenção ao assassinato do Celso Daniel na época, talvez a gente não tivesse chegado nessa corrupção endêmica e sistêmica, que aquilo foi o laboratório. E desembarcou no mensalão e no petrolão. E assim, a população tem que saber. E agora, Silvio, nós vamos entrar numa nova etapa, porque foi homologada a delação do Marcos Valério com Celso de Mello. E embora só se fale sobre mensalão tucano, mas lá tem questões gravíssimas relacionadas ao caso do Celso Daniel, inclusive ao mandante do crime. E isso nós vamos saber logo, logo. E assim, é claro que tudo isso, além de ter devastado a minha família, ter tirado a saúde, a vida do meu pai, devastou a cidade de Santo André e maculou o Brasil. Então, você pode imaginar, Vila, a minha tristeza, a minha frustração de assistir um presidiário coordenando uma campanha de dentro da cadeia. Que tipo de exemplo é esse para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que vão começar a achar que ser presidiário é super bacana? A gente tem que passar o Brasil a limpo e limpar essa história, porque o Brasil não pode seguir com essa mácula horrorosa que o PT causou no Brasil. Eu vejo o PT agora no segundo turno, é de arrepiar porque é imaginar que toda essa corrupção, toda essa roubalheira, e muitos lá dentro acreditam que é verdade, que eles têm que fazer isso. Eu lembro no caso do meu pai, como ele era um empresário bem-sucedido, o Lula realmente acreditava que tinha que tirar dinheiro dele, que não era justo um empresário sério ter dinheiro, ter tanto dinheiro, e ele não. E é assim que o PT faz justiça, tirando dos outros. Então, olha, eu espero que essa delação venha à tona muito rápido e que a gente consiga dar nome aos bois e parar com essa história de fazer o herói, que é um bandido, entendeu? Convencer a população de que é herói, porque não é. Entendeu? É uma das piores pessoas que eu já convivi na minha vida. Não, conviver não, graças a Deus, eu nunca tive esse desprivilégio. Mas assim, eu convivi, né, por tabela, assistindo tudo que o PT, através do Lula, fizeram à minha família, a Santo André e ao Brasil. Agora, senadora, até repassando um questionamento que eu estou vendo aqui pelas redes, a senhora tem uma posição muito crítica ao Partido dos Trabalhadores, como colocou agora estão questionando também do porquê de a senhora não apoiar Bolsonaro. Puxa, Denise, eu sou uma pessoa que trabalho pelo direito de todo cidadão. Eu não concordo esconder nenhum tipo de direito embaixo do tapete. Eu sou muito contra a discriminação, eu sou contra a violência. Eu acho que a gente constrói com paz, com amor. Não acredito em agressividade. Mas, assim, o Bolsonaro, ele é meu colega de trabalho. Inclusive, ele me convidou para ser vice dele para a presidência da República. Eu não consigo apoiar ideias tão antagônicas às minhas, né? Assim, eu não tenho, assim, por questões de princípio, né? Eu acho que o direito de todo cidadão está correndo muito risco se ele não mudar o discurso. Agora, para ter meu voto, não dá mais tempo. E eu me proponho, assim, como cidadã brasileira, eu já tive essa conversa com ele e eu quero conversar muito com ele. Porque ele, outro dia, ele deu risada, porque eu fui eleita num comitê da ONU. É a primeira vez que o Brasil tem assento num comitê para monitorar no mundo inteiro questões relacionadas à acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Eu fui eleita
com 70% dos votos do Colégio Eleitoral Internacional. E agora eu sou uma perita que vai relatar países e fazer recomendações àqueles que descumprirem a legislação de acessibilidade. E ele deu uma risada para mim, o Bolsonaro. Ele falou: você sabe que eu não sou muito bom nessas questões de direitos humanos. Então, assim, eu faço questão de conversar com ele como cidadã brasileira, sendo ele eleito ou não, mas eu não consigo votar nele. Senadora, eu vou passar a palavra para o Silvio Navarro para já agradecer a visita da senhora aqui. A gente conta com a sua participação no próximo ano, sempre falando aqui com a Jovem Pan, destacando as atividades no Senado. Silvio Navarro. Não, é isso, senador. Eu queria agradecer pela visita, desejar um bom mandato, né? Porque a senhora está indo para uma casa lembrada, infelizmente, nos últimos anos por conchavos. Não houve uma renovação significativa, mas muitos caciques ainda estão lá. Então, muito boa sorte, um bom mandato. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada por todo o seu trabalho, né? Seu trabalho como jornalista e o livro que você escreveu, que nos ajuda muito a desvendar e fazer uma limpeza nesse país. Muito obrigado, senadora. Obrigada, tchau. Obrigado.